todo mundo começar a chegar. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigado por terem vindo. É muito legal estar aqui nesse evento, organizado pela Dizal. Obrigada, Dizal, pela oportunidade, pelo espaço, para poder falar, compartilhar um pouquinho sobre multiletramentos, que é um tema, assim, muito que me interessa muito. Noeli, Joinville, que legal. Me falem aí de onde vocês estão participando desse webinar. São Paulo, Pará, Salvador, Minas. Oi, Vânia, tudo bem? Que legal te ver aqui. Vinhedo, Bahia, Belo Horizonte, Guararapes. Que legal, João Pessoa. Muito legal, gente. Super obrigada pela presença de vocês. Eu estou super feliz de ver tanta gente legal aqui. Super obrigada, Minas Gerais, Feira de Santana, Vitória, Terra Boa. Muito bom. Como eu estava dizendo, é muito bom falar sobre multiletramentos, que é um tema que me interessa muito, especialmente pela pesquisa. Nos últimos anos eu tenho me dedicado a pesquisar sobre isso, sobre os multiletramentos no ensino da língua inglesa. Eu sou professora de inglês e atuei muito tempo na escola pública, que é uma paixão para mim. Então, tenho pesquisado sobre isso, né, sobre os multiletramentos na escola, e aí não só na escola pública, mas também na escola particular. Então, é bem legal falar sobre isso. Bambuí, Universidade de El Salvador, que legal. Fortaleza, muito bom. Elizabeth, good afternoon. Ok, vamos aguardar o pessoal chegar. E me falem, o que que trouxe vocês até aqui, né? Por que que vocês vieram? Vocês trabalham com multiletramentos na escola? Se interessam pelo tema? Ah, o que que trouxe vocês até aqui? Estudante de pedagogia, se interessa pelo tema, bacana. Professores de inglês, trabalha com multiletramentos, Vânia. Mãe de bilíngues, que interessante, Andréia, muito legal. Professora de francês, bacana, muito legal. Isso, eu espero que com essa conversa que a gente vai ter, que vocês que já sabem um pouco sobre o tema, consigam expandir um pouquinho mais, né, e que quem não conhece ainda o tema saia daqui inspirado para conhecer ainda mais, porque em uma hora a gente não tem tempo suficiente para explorar tudo, né? São muitos detalhes, é um tema muito instigante, muito interessante, então tem muita coisa para a gente aprender. Então eu espero que vocês saiam daqui com ainda mais vontade de pesquisar sobre isso, de aplicar na realidade de vocês. Eu espero que seja um tempo bem bacana aqui entre a gente. Tenho um filho trilingue, faço pós em educação bilíngue, muito legal, Ana Beatriz. Faço pós em bimultilinguismo, estudando sobre multiletramentos, a Aline, muito bacana. Legal, muito bom ter vocês aqui. Super obrigada mais uma vez. Alguém perguntou sobre gravação, a Dizal provavelmente vai disponibilizar gravação nos canais deles de mídias sociais, ok? Então, qualquer pergunta assim mais técnica, eu peço que vocês se direcionem a eles. Isso, bacana. Trabalho com estudantes universitários, mãe de autista multilingüe, professora de inglês.
Muito legal. Eu também sou professora de inglês, para quem chegou agora, e trabalho com esse tema já há alguns anos, é o que eu me dedico a fazer, em termos de pesquisa no doutorado, estou terminando, então é uma alegria muito grande falar sobre isso. Bom, como muitos de vocês comentaram que têm interesse pelo tema, que gostam do tema, que querem aprender mais, outras pessoas falaram que já conhecem, que trabalham com isso. Eu gostaria de começar fazendo uma nova pergunta, né? O que você já sabe sobre multiletramentos? Vocês podem colocar uma frase curtinha aí para mim? Pode ser uma informaçãozinha rapidinha só para a gente explorar. Muito pouco. Ok. O que você já sabe, para a gente começar a construir essa conversa em cima do que você já sabe e, quem sabe, conseguir expandir um pouquinho mais. Multilinguagens, culturas, muito bem, William. Seria a alfabetização? Vamos ver. BNCC determina o multiletramento como uma importante, não consegui ler porque as mensagens chegam. Abordagem para o ensino da área de linguagem. Sim, é verdade, Cleusa. Multimodalidades, multiculturas, letramento visual digital, diferentes ferramentas, a pessoa se expressa de várias formas, aprendizagem em outros idiomas, uma teoria que engloba dois multis, conjunto de estratégias pedagógicas de alfabetização, vamos ver, que legal. Vocês estão falando coisas muito interessantes, sei algumas teorias, principalmente referência aos letramentos falada por Magda Soares. Sim, ela é uma super especialista no assunto. Muitas formas de aprender, trabalhar com textos iterativos, colaborativos, híbridos, em linguagens, mídias e culturas, tecnologia, escrita. Bacana, gente. Muito do que vocês falaram está presente nessa pedagogia dos multiletramentos, né? Na verdade, é esse o termo, né, que foi criado pelo Grupo de Nova Londres, a pedagogia dos multiletramentos. E como a gente vai continuar essa conversa? A gente vai dividir em dois principais momentos. Vamos falar primeiro sobre o que são esses multiletramentos e depois como fazer, como aplicar isso na prática. E aí vai ser muito legal porque eu quero ouvir as experiências de vocês com isso, quero entender o que vocês já fazem, tá bom? Mas o que são? Como eu comecei a falar, né, esse termo surgiu de um grupo de educadores, pesquisadores de alguns países dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, e eles começaram a perceber lá nos anos 90 o quanto as tecnologias, as mídias, né, as mídias digitais e a globalização, como isso tudo estava impactando já os textos, as maneiras de ler e de escrever, como as multiculturas elas estavam afetando os textos. Então, eles, preocupados com essa realidade, eles conversaram, se reuniram e criaram um manifesto da pedagogia dos multiletramentos, né, que envolve principalmente essa questão do texto, inserindo as mídias sociais, as mídias digitais e principalmente as culturas, as diversas culturas. Então, isso tem muito a ver com uma pluralidade de culturas e de usos, né, de modos da linguagem. Então, a gente percebe o quanto que não é não é novo dizer o quanto as mídias de comunicação estão remodelando
a forma de usar a língua. Isso foi dito lá atrás, né, nos anos 90, no final dos anos 20, por esse grupo, né. Então, o que eu percebo é que essas novas mídias vão surgindo a cada dia, né, a cada dia surgem novas mídias e elas continuam remodelando a forma de usar a língua. E eu até acrescentaria as formas, colocaria isso no plural, porque realmente são muitas formas, né. Então eles vão, um pouquinho além do que seria letramento. A palavra letramento que nós temos aqui no Brasil, ela foi traduzida do inglês literacy, que tem mais a ver com essa esse ensino da habilidade de ler e escrever, muito focado na letra, letramento, focado no alfabeto, ensinar a criança, o adulto, o adolescente a decodificar, sons e aprender a ler, né. E a proposta do grupo de Nova Londres, então, é ir além disso, para que as pessoas, consigam inserir na sua leitura, na sua escrita, toda essa realidade que é trazida, através dos novos meios de comunicação também, né. Então, a partir disso, a gente teria a inserção das linguagens no nosso dia a dia, no nosso processo de aprendizagem, como práticas situadas em contextos sociais, culturais, históricos. Aqui, a gente meio que abandona a ideia de um ensino de língua isolado, né, de uma aprendizagem que se baseia puramente na escrita. Então, a gente possui, o contexto como um norte, né. Além disso, as linguagens multimodais. Como eu tinha dito antes, né, com essa questão das mídias sendo inseridas a todo momento no modo como a gente se comunica, né, novos modos de linguagem vão sendo inseridos, e esses modos são os sons, a escrita, as imagens, sejam elas estáticas ou em movimento, e aqui a gente pode incluir o vídeo também, linguagem corporal e etcétera. Esses modos não têm fim, né. E é interessante a gente ver como que a internet, e a gente vê muito isso presente nas redes sociais, que a gente usa o tempo todo hoje em dia, como que esses modos estão inseridos lá, e como a gente faz diversos usos desses modos o tempo inteiro. Então, se você manda uma mensagem, pelo Instagram para um amigo, para uma amiga, você tem a possibilidade de mandar uma mensagem de áudio, e aí você utiliza os sons, você pode mandar um texto escrito, você pode mandar um meme, uma figurinha, você pode mandar uma foto, pode postar uma foto, pode comentar, pode, assim, são várias, é uma infinidade de possibilidades, né. A gente posta vídeos nos stories, então a gente faz uso desses, multimodos da linguagem o tempo todo no nosso dia a dia. E a gente também tem as linguagens expressas em diferentes mídias, desde o gesto até a internet, a gente pode se comunicar de diversas formas. Então, falar de multiletramentos envolve isso, essas linguagens, em contextos, e aí eu posso falar de contextos políticos também, né, e vários, autores falam que a linguagem é um ato político, então você tem, essa importância de incluir a aprendizagem da linguagem em contextos sociais, culturais, históricos, políticos e por aí vai. A multimodalidade e as diferentes mídias em que essas práticas de linguagem podem acontecer. Então, a partir de tudo isso, como colocar os multiletramentos em prática, né? Parece muita informação, mas eu acho super interessante e importante nos dias de hoje, a gente pensar em linguagem
como algo que deve estar intrinsecamente ligado à realidade, né. O próprio grupo de Nova Londres ressalta essa importância do contexto, né, e contexto deve estar inserido na realidade do falante, do usuário da língua. Então, linguagem e realidade não devem se separar, né. O próprio Paulo Freire já falava isso antes, inclusive, do grupo de Nova Londres, falando da importância de conectar a realidade, hã, no que a gente vive, então, no ensino. Então é super importante elas caminharem juntas, né. Só que, o que eu vejo é que algumas pessoas falam assim: "Ah, eu trabalho com multiletramentos já, eu uso vários gêneros, vários tipos de texto nas minhas aulas, eu sou muito dinâmica, eu gosto das minhas aulas interativas". Ok, excelente, isso é ótimo. Só que trabalhar com multiletramentos vai um pouquinho além. E aí a gente tem que pensar que esse trabalho com multiletramentos, ele requer que a gente inclua mais do que apenas novos gêneros, mais do que usar diferentes ambientes ou diversas ferramentas na sala de aula. E às vezes, até pela realidade da escola, a gente não consegue usar tanta tecnologia assim, né. Eu já trabalhei em escolas em que eu tinha muito suporte, muitos recursos, e também já trabalhei em escolas em que eu não tinha suporte nenhum. Então a gente precisa saber, que trabalhar com esses novos gêneros é importante, mas também a gente precisa ir um pouco além, né. E esse pouco além inclui ir além do texto impresso, né, como eu disse antes, na lógica dos multiletramentos, a gente passa da ideia de texto impresso, do mero letramento citado pelo grupo de Nova Londres, e começa a utilizar múltiplos modos, inserir, a língua em diversos contextos, e como isso tudo é muito importante, né, então é muito importante a gente ir além do texto impresso. E eu até acrescentaria aqui, poderíamos trocar o texto impresso pelo livro didático, né, ir além do livro didático, né, que muitas vezes, em alguns casos, acaba não conectando linguagem com a realidade, né, a gente sabe bem disso. Apesar de hoje em dia isso já ter mudado bastante, né, ainda há que se melhorar um pouco mais nesse sentido, né. Então requer que a gente vá além do texto, impresso, que a gente vá além do livro didático e, a gente pode até dizer que tem muito a ver com trazer a vida para o currículo, né. Não apenas a gente às vezes como professor de língua, não sei se tem algum professor, ah, de outra disciplina aqui? Ah, legal, vi aqui. Não sei se tem alguém, que é professor de outra disciplina, mas a gente de ensino de línguas, a gente gosta muito de trazer atividades diferentes, de sair um pouco do livro, isso é muito bom, isso é excelente, a gente deve continuar fazendo isso. Eh, e e é isso, assim, conectar a vida ao currículo, trazer a vida para dentro do currículo é muito importante, né. Às vezes a gente fala assim: "Ah, levar o aluno para fora da sala de aula, levar o currículo para a vida", isso é muito importante, mas trazer a nossa vida também, o que eles vivem na realidade, o que eles fazem fora da escola, para dentro da escola também é muito bacana e muito importante. E aí, como eu disse antes, é super importante a gente adaptar essas práticas à realidade do seu contexto escolar. Eu vou trazer algumas dicas de atividades aqui mais para frente, e eu gostaria que vocês olhassem para essas atividades assim: "Como eu posso adaptar isso para a minha prática?". Porque
olhando a prática de outra pessoa pode parecer muito bonito, na teoria pode parecer muito bonito, mas como aplicar isso à nossa prática, quem vamos saber somos nós. Então, que você pense sempre nisso, como adaptar, qual é a possibilidade que eu tenho de trabalhar isso na minha escola, com a minha turma, com essa turma aqui, vai funcionar de um jeito, mas com essa pode funcionar de outro. Então, adaptar é essencial. E aí, algumas questões são super importantes quando a gente fala de multiletramentos, porque os tempos atuais, eles exigem algumas habilidades da gente, né? Não só de nós, professores, mas também dos alunos, se a gente quiser que eles sejam alunos críticos, reflexivos, cidadãos que vão, né, fazer alguma diferença aí fora, né? Então a gente precisa se preocupar com algumas coisas, né? E eu acredito que curadoria de informações é uma delas, né? A gente ensinar para os nossos alunos a selecionar as leituras, a selecionar as informações que eles realmente precisam, que eles acham que vale a pena, que vai funcionar para o contexto deles, né? É uma coisa que a gente precisa enquanto pessoa, enquanto professor, e que eles também precisam aprender. Então, essa curadoria, ensinar o seu aluno a filtrar as informações. Porque quando a gente entra na internet, se você está procurando lá sobre multiletramentos no Google, coloca essa palavra no Google e vai lá, multiletramentos. Vai aparecer uma infinidade de artigos, de vídeos, de imagens, de pessoas falando sobre isso. Aí você acha blog, você acha artigo científico. Como saber qual é a informação mais apropriada para aquele momento, né? Então você precisa ter esse filtro crítico que vai te ajudar a selecionar, a fazer essa curadoria das informações. Os alunos, né, eles podem se deparar com diversas informações que não são adequadas para eles, né, para a idade, ou enfim, porque não sabem fazer essa curadoria. Então, é importante a gente ensinar isso desde cedo. Ah, mas isso é papel meu como professor, professora? Sim, é papel nosso, porque a gente educa também, né? É papel da família? Sim. É papel nosso, dos professores? Sim. Né? E isso tudo vai ser muito interessante, porque a gente vai estar contribuindo para a criticidade desse aluno, né? Para que eles sejam pessoas que saibam, que entendam o que é para eles, o que não é para eles, o que eu posso fazer com essa informação, a partir dela, que atitude tomar. Então, isso é super importante. Outra questão que é bem legal, e falando de multiletramentos, essencial é a criatividade. Então, é você proporcionar oportunidades para os seus alunos de eles trabalharem essa criatividade, né? Porque o que acontece ao longo dos anos, né? A gente foca muito, a gente acaba focando muito no conteúdo, no currículo, no livro didático, o livro didático fica agarrado assim, né? E aí eles fazem exercício e repetem, e escrevem, reproduzem e tchau, a aula acabou, né? Então, é essencial que a gente pense em como proporcionar, durante as nossas aulas, essas oportunidades de trabalhar essa criatividade, né? Que a gente vai poder proporcionar através da criação de conteúdo. Alguém falou aí, eu não lembro quem, porque é muita mensagem subindo o tempo todo, mas os alunos como autores, sim, né? Hoje em dia, todos nós somos autores de conteúdo nas redes. A gente posta uma foto, escreve um texto, um textão, um texto pequenininho,
a gente posta vídeo, a gente faz memes, a gente faz figurinha, a gente faz muita coisa, né? Então a gente está trabalhando a questão da autoria, né? E por que não, de novo, trazer essa vida para a sala de aula, né? O que eles vivem lá, porque os nossos alunos, eles fazem isso o tempo todo, né? Eles criam conteúdo também. Então, é essencial pensar nesse ponto, né, de que eu posso proporcionar essa criação de conteúdo dentro da sala de aula, bem conectado ao que ele traz de fora da escola. Porque fazendo assim, né, todas essas coisas, a curadoria de informações, o pensamento crítico, a criatividade, para que ele construa alguma coisa, isso tudo vai fazer muito mais sentido, né? Poxa, eu aprendi isso na escola, é uma coisa que eu faço sempre e tal. E aí, muitas vezes, a gente vai aprender com eles várias coisas, porque, né, eles, cada um de seu contexto, de suas vivências, vai trazer para a sala de aula informações legais, coisas que eles podem acrescentar nos trabalhos. Então, é muito interessante a gente pensar a partir desse ponto de vista, como proporcionar essa produção de sentido, fazendo com que eles produzam coisas, né, sempre conectado aos objetivos do seu planejamento mesmo. Como possíveis discussões, e aí, como eu tenho falado sobre essa questão de conectar a realidade, né, a linguagem com a realidade, algumas discussões que a gente pode trazer para a sala de aula, né, discussões super atuais, né, são as fake news, essa questão da pós-verdade, em que as pessoas acreditam em uma coisa, em vez de acreditar na ciência, né, nos seus sentidos, né, como discutir isso com os alunos é super importante. Os haters na internet, esse discurso de ódio que é proliferado cada vez mais, né? A questão do público e privado nas mídias, até que ponto eu preciso postar uma coisa íntima minha na internet, qual é o objetivo disso, os movimentos que surgem de protesto das pessoas, né? Por exemplo, Black Lives Matter, são questões super importantes que podem gerar discussões mais profundas, né, sobre racismo, sobre discriminação, a vida pós-pandemia, o que eles imaginam, como eles imaginam que vai ser a vida depois disso tudo, né? Então, são possíveis discussões que a gente pode, de alguma maneira, conectar ao currículo e permitir que eles criem novas coisas. Então, a partir de uma discussão sobre a vida pós-pandemia, eles podem criar poemas, eles podem criar vídeos, eles podem criar várias outras coisas, né, colagens e, enfim. Então, são discussões bem válidas. Né? E o que criar a partir disso? É uma infinidade, né? Eles podem criar posts, e esses posts podem ser em páginas da turma, né? E aí é muito importante a gente ter atenção com a faixa etária dos alunos, porque tem uma faixa etária, se não me engano, em que não é permitida, então os alunos mais novinhos, eles teoricamente não têm autorização para ter uma página online, né? Então a gente, como professor, precisa ter atenção nisso, porque mesmo que eles tenham, a gente precisa saber se os pais autorizam as postagens e etc. Exposições de fotografias que eles podem tirar do seu cotidiano, memes, e aí tem vários sites para a gente poder criar, tem o Meme Generator, se não me engano, eu já usei, acho que é esse o nome dele,
e você pode criar memes sobre diversos assuntos. As playlists, eu vou trazer uma ideia de como trabalhar com elas. Vídeos, vídeos de stories, vídeos maiores, né? A gente tem muito esse vídeo 1 minuto agora, né? E é uma possibilidade legal de trabalhar com eles. Os podcasts, as colagens, releituras de obra de arte, o que eu tenho visto, eu acho que tem alguns sites, mas eu tenho visto as pessoas usarem para fazer podcast, fazer a gravação no Zoom e depois gravar só o áudio e tirar a imagem, né? Um sistema de edição talvez seja mais complexo, mas tem Vocaroo, que é um site também, tem outros que podem ser usados. Então, eu chego a 2 atividades que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas primeiro deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Vanessa, 13 anos é a idade mínima para as pessoas poderem usar as redes, né? Bacana, obrigada pela informação. O Vocaroo realmente é bem fácil de usar, é bem legal também. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Isadora, eu vi a sua pergunta, como exercitar a criação de conteúdo dentro da sala de aula, visto que temos tão poucos recursos? Uma coisa que eu penso, assim, e uma realidade que eu já vivi na escola pública até, né? Na escola que eu trabalhava, era uma ótima escola, tinha um laboratório de informática que não funcionava, né? Então a gente não tinha possibilidade de usá-los, né? Então eu aproveitava os celulares dos alunos. Não eram alunos ricos, pelo contrário, eles não tinham tantas condições, mas eles tinham celular com internet. Nem todo mundo tinha plano de dados, né? Então, trabalhos que eu já fiz, né, com notícias, por exemplo, dividir os alunos em grupo de forma que cada grupo tivesse uma pessoa com um celular conectado. Então, a partir disso, a gente fez todo um projetinho de notícias, e aí a gente leu notícias e eles procuraram por notícias em inglês, e a gente, a partir daquela notícia, tinha que criar uma headline, que seria a manchete, né, para cada notícia. E eles criaram, a gente fez a produção de QR Codes depois, e a gente, como não tinha como postar isso, porque alguns deles nem tinham rede social, a gente fez um mural na sala de aula, né, com as imagens das notícias que eles leram, e eu colei com papel, né, os QR Codes que a gente criou com a manchete em português e em inglês, e depois eles podiam acessar essas manchetes usando o aplicativo. Aí mandei para todo mundo poder baixar e tal, né? E aí do ladinho coloquei as manchetes escritas mesmo para quem não podia acessar pelo celular. Então, é o que eu falei, a questão da adaptação. A gente precisa adaptar de acordo com a realidade. E eu lembro que foi um projeto bem legal, porque eles se envolveram de um jeito, né? A gente tem foto deles cortando os QR Codes e colando do lado das imagens e fazendo o mural. Aliás, isso virou até um trabalho acadêmico que eu publiquei. Então, é isso, a gente precisa adaptar. Se não tem tecnologia, a gente usa o impresso, né? Mas é super importante, e é até legal você me lembrar disso, porque era uma coisa que eu queria falar. Se não tem a possibilidade da tecnologia, a gente vai no impresso, claro.
mas tentando ao máximo expandir essa ideia do texto escrito, né, porque é importante para eles, eles lidam com esses diversos modos de linguagem, no seu cotidiano. Então, quanto mais a gente puder expandir a noção do escrito, melhor, né, claro, sempre de acordo com a nossa realidade. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. José Henrique, esse letramento me parece apropriado quando? No ensino médio? É essa a sua pergunta? O ensino médio funciona muito, né? Eu trabalhei com o ensino médio e tive experiências bem legais com eles, e é um momento em que eles, de fato, precisam muito de se conectar com a realidade, né? Especialmente porque no ensino médio os alunos estão se preparando para o que vem depois, que seria a universidade ou trabalho, né? Então, é, é bem legal trabalhar no ensino médio com essa noção de multiletramentos. Mas não se restringe, a gente pode trabalhar com crianças, deve trabalhar com crianças, com alunos do ensino fundamental, com certeza. Alguém tem mais alguma pergunta? Legal, José Henrique, sobre a Secretaria de Educação patrocinar os dados de internet. E isso facilita muito o nosso trabalho enquanto professores, né? As possibilidades se expandem. Bacana. Então, eu quero apresentar para vocês essas duas atividades que eu criei, né, sobre para a gente poder ter essa ideia, essa noção de como trabalhar esses multiletramentos na prática. Né? A primeira sugestão é esse trabalho com artes visuais e releituras, e aí vocês vão ver que as ideias, elas não se restringem ao ensino de inglês, eu quis abranger o máximo possível outras disciplinas também, né? Porque eu me lembro, uma vez, que eu estava apresentando um trabalho na universidade, justamente sobre esse tema, e aí um professor que estava avaliando o meu trabalho me perguntou, mas Joyce, esse trabalho aí com multiletramentos é só para quem ensina inglês? E aí foi uma questão que ficou na minha cabeça, isso já tem uns 3 anos talvez. Eu respondi no dia que não, né, porque a gente tem toda a possibilidade de leitura e de escrita em várias disciplinas, inclusive essa teoria dos multiletramentos. Se a gente pegar, por exemplo, esse livro, é um livro que eu quero indicar para vocês, da professora Roxane, do Eduardo Moura. Aqui a gente vai ver toda essa questão de mídias e, ao longo do tempo, como os modos da linguagem foram evoluindo e como que essa noção de letramento foi se expandindo a tal ponto de que várias concepções foram sendo criadas, né? Então a gente tem letramento visual, letramento digital, letramento informacional, letramento acadêmico e por aí vai. A gente tem letramento de todas as formas, né? Então eu fico pensando sobre isso, que a gente tem possibilidades de tornar os nossos alunos letrados em várias áreas. Então, é super importante isso, né? Então, eu pensei numa atividade que pudesse ser trabalhada no inglês, sim, no sistema bilíngue, por exemplo, de acordo com a metodologia CLIO, talvez, mas também um professor de história, um professor de artes, super pode utilizar. Então, essa ideia de trabalhar com as artes visuais e releituras de obras de arte. Como, por exemplo, a arte no período renascentista, e aí o professor pode fazer um tour virtual em qualquer museu que ele quiser,
Eu escolhi o Museu do Louvre, e aí a gente pode trabalhar essa noção, né. Você sabe, quem é o artista dessa obra, escolher uma obra e trabalhar a partir dela, né, iniciar o tema a partir dela. Em que período você acha que ela foi produzida? Que características você destacaria sobre essa obra? Em qual seção do museu nós encontramos essas obras, né, e que outros tipos de artes visuais podemos encontrar no museu? Então, esse é o momento de explorar esse tema com os alunos, para que eles possam entrar nessa atividade mesmo, né. Em seguida, eles vão conceituar o período em que essa obra foi criada. Então os alunos podem pesquisar e chegar a conclusões nos grupos, né. O que foi o Renascimento, quem foram os principais artistas, quais as principais obras. Então, algumas possibilidades começam a surgir, e aí, a partir de uma pesquisa, que pode ser na internet, que pode ser nos livros, que pode ser num texto levado pelo próprio professor, né, e, de novo, a questão da adaptação, né. Depois, o que a gente pode fazer, né, proporcionar que os alunos analisem uma obra, e aí cada grupo pode analisar um tipo de obra, relacionada à arte visual, né, então, a pintura, a escultura, a fotografia, desenho, arquitetura, ou, dependendo do tempo de aula, eles podem também passar por estações e pensar sobre aquelas obras, né, sobre todas essas obras, e apontar essas características. Analisar depois disso releituras de obras de arte, aí botei um exemplozinho da Mona Lisa, se você for no Google e colocar lá releitura de Mona Lisa, você vai encontrar milhares de releituras. Então, eu acho que seria super legal eles analisarem essa releitura. Então, por exemplo, essa Mona Lisa aqui com o tablet na mão, né, então eles podem pensar: "Ah, de que tempo essa Mona Lisa poderia ser, né, do que vocês acham que ela poderia gostar e tal, de que jogo, de que tipo de filme, de que música", e por aí vai, são várias as possibilidades. E a partir disso, eles vão criar. Então aqui eu tenho a possibilidade de proporcionar essa produção de conteúdo que eu falei lá antes, né. Então eles, em grupo, podem criar, as releituras deles de uma obra escolhida por eles dentro do período estudado, né, e depois apresentar essa turma. Então, apresentar para a turma a sua releitura. Então cada grupo pode explicar por que escolheu aquela obra, o que motivou a sua releitura, o que ela representa, uma Mona Lisa com um tablet na mão, o que isso pode, representar. Então, é uma oportunidade deles criarem, deles pensarem, né, e jogarem, compartilharem suas ideias. Né, e expor as suas releituras, né. É interessante que, assim, durante a apresentação das releituras, né, os grupos que estão assistindo, eles possam fazer uma tarefa também, né, então eles podem preparar perguntas, né, sobre os trabalhos dos colegas. Depois disso tudo, eles podem expor essas releituras online ou offline. Como a gente está nesse período de ensino remoto, é uma oportunidade bem legal, né, de criar uma página, um blog, ou uma página de rede social mesmo para eles, e poder expor esses trabalhos, que eu acho que ficaria uma coisa bem legal, né. Convidar outros alunos para visitar a exposição, ou enviar o link para que outros alunos possam ver a exposição, fazer vídeos sobre as obras, são várias as possibilidades. Eu coloquei até um esqueminha aqui para quem se interessar, né, ver o que pode ser feito em cada etapa. Então, explorar as artes visuais,
os alunos conceituando o período em que a obra que eles trabalharam foi criada, analisar uma obra e as releituras do período estudado, né? Então, eles vão analisar uma obra do período e a releitura que o professor propôs, criar uma releitura a partir disso e expor as suas releituras. E aí, outra ideia que eu trago é sobre o trabalho com playlists. Eu acho que seria fantástico, porque música, na verdade, eu só vi uma pessoa até hoje que disse que não gostava. Então, a gente pode pensar que a maioria das pessoas gosta de música, pelo menos a maioria, né? Então, acho que é bem bacana trabalhar com isso. A gente sabe de todo o potencial que a música tem né, de motivar e ajudar as pessoas. Então, é um trabalho interessante. Então, o que a gente pode fazer com isso? Eu pensei em playlists de trilhas sonoras de filmes, por exemplo, né? Trabalhando, quando você for trabalhar o tema música ou filmes, né, que geralmente vem no currículo escolar, né, e inclusive a BNCC propõe esses trabalhos também, né, então, como a gente pode começar, né, o que você sabe sobre playlists, para que elas servem, que tipo de playlists existem, né, então eles podem pensar primeiro nisso, né, em explorar isso, experienciar, né, esse tema. A partir disso, a gente propõe questões para compreensão e discussão das propriedades de playlists. Então, os alunos escutam uma playlist trazida pelo professor, que pode ser conectada a um filme ou uma playlist de algum gênero musical que esteja sendo trabalhado. Então, se for relacionado ao filme, você já assistiu esse filme? Na sua opinião, qual foi o critério de seleção das músicas dessa playlist? Qual a importância das músicas escolhidas para as cenas do filme? Elas ajudam, não ajudam? Se ajudam, como? Então, aqui a gente está trabalhando o pensamento crítico. Em seguida, eles vão conceituar esse gênero, então eles podem construir esse conceito em grupos, né, e depois compartilhar as ideias com a turma. Então, o que é? Cada grupo vai criar a sua definição desse gênero, né, e aí é bem interessante, porque podem surgir respostas parecidas, mas também podem surgir respostas totalmente diferentes, de acordo com o conhecimento que eles têm, com a visão que eles trazem, né, das suas realidades. Então, fica com certeza um tema bem interessante. E aí, eles podem produzir, sim, um textinho escrito, e eles também podem selecionar figuras, né, que representem uma playlist e montar uma colagem com isso, talvez uma possibilidade. Pesquisar tipos de playlists em aplicativos e sites. Então, são várias as possibilidades de sites, de aplicativos, e a gente pode pensar que tipos que existem. Existem playlists para tudo, né? Para manter o foco nos estudos, no trabalho, para fazer exercícios, para relaxar, para curtir o final de semana. Existem as playlists de sertanejo, de rock, de funk, de tudo, né? Então, eles fazerem essa seleção desses tipos. Em seguida, analisar os critérios e possibilidades das playlists encontradas. Então, se eu encontrei uma playlist com algumas músicas e ela se diz uma playlist para focar no trabalho, né? Existe algum critério para a escolha das músicas? Qual é? Né? Qual seria a função dessas músicas? O que deve ser considerado durante a escolha de músicas para cada playlist? Então, são coisas que eles vão pensar também para poderem, então, produzir
uma playlist e eles podem comentá-las, né, e aqui eles vão aplicar todo esse conhecimento que foi construído ao longo das atividades. Então, quais serão as músicas que cada grupo vai utilizar? Para qual situação a playlist será criada? Vai ser para um filme, para um jogo, para uma festa, para o final de semana? Para quê? Qual o objetivo da sua playlist? Então, o tempo todo os alunos produzindo de acordo com tudo que eles viram. Né? Outro esquemazinho da atividade, né? Primeiro, explorar as playlists diferentes, propor questões para compreensão e discussão de suas propriedades, conceituar, então, o gênero, pesquisar tipos de playlist, analisar os critérios e as possibilidades, né, das que eles encontraram e produzir e comentar as suas próprias playlists. Eu coloquei um site que traz algumas ideias, é bem legal esse material, é um material da Fundação Telefônica Vivo, né? Então, ele traz também algumas outras ideias sobre isso e sobre outros gêneros também, que podem ser utilizados no ensino fundamental 1 e 2 e no ensino médio. Então, acho que é bem legal depois vocês procurarem. Se a gente colocar lá Caderno Multiletramentos, Fundação Telefônica Vivo, talvez seja fácil de encontrar. E aí eu deixo essa pergunta para vocês, né? Que característica dos multiletramentos vocês identificaram nessas atividades? Gostaria muito da participação de quem puder. O que vocês identificam aí a partir de tudo que a gente conversou? Gabriela, agora que eu vi a sua pergunta sobre o meu trabalho, entre em contato comigo pelo Insta, que eu posso, depois eu vou disponibilizar aqui, e eu posso compartilhar com você, tá bom? Ana Valéria também. A Liteia, o que eu usei aqui na minha apresentação foi o PowerPoint. Obrigada. Depois, se você quiser alguma dica, eu também posso compartilhar com o maior prazer. Gente, são tantas perguntas, eu não consigo responder todas, mas vai ser um prazer depois, se vocês entrarem em contato e quiserem me fazer perguntas, eu vou responder com o maior prazer. Mas voltando à pergunta que eu fiz para vocês, né? Que características dos multiletramentos vocês identificaram nas atividades? E, além das ferramentas, adaptar a realidade, criatividade, inserir o aluno em diversos contextos de uso da linguagem, acesso, pensamento crítico, áudio, texto e imagem se completando, exato. É muito louco, Zé Henrique, eu não consigo ler tudo. Né? Mas, exatamente, gente, o protagonismo é uma questão super importante, porque aqui a gente possibilita para os alunos essa oportunidade deles criarem, deles colocarem o que eles pensam, o que eles conhecem sobre os temas, então é super interessante sim, né? Como o nosso tempo está terminando, eu vou caminhando aqui para o final, né? E aí eu volto na citação do grupo de Nova Londres,
né, quando eles dizem que as novas mídias de comunicação estão remodelando, e aí eles dizem a forma de usar a língua. E aí eu coloquei os S's, porque realmente são várias as formas de usar a língua, né, e as mídias estão aí para proporcionar para a gente essas diversas formas através desses diversos modos da linguagem que são super importantes na nossa comunicação hoje, né? Então, eu até poderia dizer aqui, né, ser ousada o suficiente para inserir alguma coisa nessa citação maravilhosa, né, dizendo que as novas mídias de comunicação estão remodelando as formas de usar a língua e de ensinar a língua, né? Então, a gente, enquanto professores críticos, reflexivos, a gente precisa ter essa preocupação o tempo todo, né? E aí, como perspectiva para esses usos, né, eu destaco principalmente a abordagem funcional e prática do uso das tecnologias, porque existe uma diferença enorme entre a gente apenas usar uma tecnologia meio que substituindo os materiais que a gente tinha antes delas, né? E aí as tecnologias surgem, mas a pedagogia não, então fica meio estranho, né? E nesse caso, a abordagem funcional e prática do uso das tecnologias proporciona novas experiências, né? A gente tem também o contato com os variados tipos de textos e produções culturais, a apropriação crítica dos multiletramentos. Então, não é só utilizar vários tipos de textos ou vários gêneros textuais, várias ferramentas. É propor a produção de conteúdo a partir delas. Elas são um meio, elas não são o fim, né? É o que a gente lá na Troika fala muito, né? A pedagogia vem antes da tecnologia. A tecnologia sem a pedagogia não faz sentido. Então eu deixo algumas referências aqui, caso alguém se interesse em ler mais sobre o tema. Se vocês quiserem entrar em contato comigo e pedir outras referências, eu também vou compartilhar com o maior prazer. Eu tenho muitos artigos sobre isso. E aproveitando, eu tenho umas indicações. Esse livro que eu já mostrei, mas eu mostro de novo porque ele é fantástico e ele fala muito sobre os letramentos desde o início, como que surgiu isso, multiletramentos, os modos, as mídias. Então, é uma leitura que vocês vão gostar muito de fazer. Tem também esse livro Multiletramentos e Multimodalidade, né? Também é uma outra leitura fantástica que vai ser ótimo. A professora Ana Elisa Ribeiro também tem esse livro Textos Multimodais, Leitura e Produção, e aqui é muito interessante porque ela traz possibilidades além da internet, trabalhar com cartazes, com mapas e com várias outras coisas. Ela também tem esse livro incrível, Escrever Hoje, né, que é maravilhoso, super recomendo que comprem. E o último livro, indicação de uma amiga querida, esse livro Leitura e Produção de Textos Multimodais, eu até tenho um texto publicado nele, então são algumas indicações para vocês. E a última indicação, né, que eu gostaria de fazer é que neste sábado, eu e o Paulo Dantas, da Troika, a gente vai dar esse curso, um curso online. Vai ser um curso em que a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema, a gente vai falar sobre várias questões dos multiletramentos, bem na prática, bem mão na massa mesmo, a gente vai construir coisas juntos, então vai ser bem legal, super recomendo que vocês procurem. Vocês podem acessar aqui em cima para saber mais detalhes. E eu deixo o meu contato. Super obrigada, Dizal. Obrigada a cada um que pôde vir, que participou. Foi ótimo para mim. Muito obrigada mesmo. Quem quiser entrar em contato, fique super à vontade, tá, gente? Vai ser um prazer.
Obrigada, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Esse evento, Maria Aparecida, é pago sim, é um curso, vai ser de 9 às 17 horas, é um curso pago. Se você acessar aqui em cima, essa barra amarela, você vai ter todas as informações. Obrigada, Diná, fico muito feliz com seu comentário. Obrigada, gente. Ok, Vaneide, pode entrar em contato. José Henrique, acredito que sim, talvez nem todos, mas eu posso passar para você se você entrar em contato comigo. Aqui tem o da professora Roxane. E tem o Multiletramentos na Escola também, que eu não cheguei a mostrar para vocês porque eu não tenho, mas também uma leitura super recomendada. Tá joia, Maria Aparecida. Ótimo. Obrigada, gente. Eu estou aqui esperando porque eu não consigo sair com todo mundo me mandando mensagem. Mas super obrigada mais uma vez. Um abraço a todo mundo. Com certeza, aviso sim. Estou sempre postando no meu Instagram, então se você estiver por lá, vai saber.